Então, vamos lá, gente. Nós começamos no nosso último encontro falando dos gigantes da alma. A Joana fala para gente nesse capítulo do livro Ser Consciente que existem três gigantes da alma: os ressentimentos, os ciúmes e as invejas. Então, vamos entender isso aqui. Estou tentando baixar aqui, pronto. Então, vamos entender isso aqui. Ela vai dizer para gente que esses três, como ela diz, né, gigantes da alma, esses três sentimentos ou essas três expressões de sentimento, elas na realidade elas servem como aquele guarda-sol de praia. Cada uma dessas aqui é um guarda-sol que está aberto e juntos eles todos cobrem o ego que está ali embaixo. Então, todos eles fazendo sombra no ego. Tá? Então, é como se o ego se protegesse da realidade, né? Do self, do que ele é efetivamente, vamos colocar do que ele é efetivamente, ele se protege disso, colocando o quê? Colocando essa barreira de proteção, que são essas expressões de sentimentos. Então, a gente viu no nosso último encontro sobre o ressentimento. Quando eu me ressinto, né, de alguém, de alguma coisa, eu estou atribuindo a esse alguém ou a essa coisa a culpa por um sofrimento que eu esteja passando, por uma decepção que eu tenha enfrentado, por uma expectativa que tenha sido frustrada. Então, o ressentimento, ele vai desde o culpar o outro, né? Então, a gente culpa uma pessoa que diz alguma coisa desagradável, uma pessoa que faz alguma coisa que nós não gostamos. Nós culpamos as circunstâncias, né? Ah, é o meu destino que é assim, né? Nós culpamos a Deus. Ah, Senhor, por que você é tão cruel comigo? Nós culpamos a sorte e às vezes até culpamos a nós mesmos. Mas essa culpa, ela não deve existir, porque quando eu me ressinto de alguma coisa, eu estou respondendo emocionalmente a um estímulo. E não há nada de errado. Desculpa, gente. É a Claudinha. Deixa eu só ver se está acontecendo alguma coisa. Oi, Claudinha. Estamos. Ah, o link fica na descrição do grupo. Você pode clicar lá. Tá. Você consegue achar lá na descrição do grupo? Então tá. Tá bom. Beijo. Tchau. É a nossa Claudinha. Porque eu não botei o link de novo lá, mas agora ela está sabendo que está na descrição do grupo, ela vai entrar. Então, o ressentir-se, né? Ou o sentir-se, vai ser aquela resposta emocional a um determinado estímulo. Quando nós sentimos alguma coisa, esse sentimento pode ser agradável ou desagradável. Aqueles sentimentos que são agradáveis, quando eles são ressentidos, isso tem uma propriedade tão benéfica sobre nós que nós não usamos essa expressão ressentimento, né? Então a gente usa até a expressão reviver o momento, reviver a experiência, porque é algo tão bom que a gente quer passar por aquilo de novo, né? O ressentimento, quando a gente fala, ele tem um sentido negativo, vai ser aquela experiência aquele estímulo que eu respondi de forma negativa. Até aí tá tudo bem, e isso é natural da nossa evolução, não só espiritual quanto psicológica.
que eu reaja aos estímulos que eu recebo. É assim que uma criança determina quais são os alimentos que o paladar dela agrada ou não. Existem certos alimentos que uma criança, um adulto podem aprender a consumir, mas existem outros alimentos que a gente nunca vai conseguir consumir porque o nosso paladar não os aceita. Então, nós falamos sobre isso, sobre o ressentimento, sobre é, esse gigante da alma que esconde ali, né, do ego, alguma realidade. E normalmente essa realidade é uma realidade nossa, é uma sombra nossa que nós não queremos ver. Então, quando, por exemplo, um casamento se acaba, o casamento, gente, isso é até engraçado, porque até pouco tempo, no mundo jurídico, para se celebrar, né, um divórcio, o fim de um casamento, era preciso que se atribuísse culpa a um dos dois. Um dos dois tinha que ser culpado pelo divórcio. Ou era culpado porque abandonou o lar, ou era culpado porque cometeu adultério, ou era culpado porque maltratava, mas era preciso culpa. Era preciso atribuir responsabilidade a uma das partes para você botar fim naquele relacionamento. Mas a verdade é que quando um relacionamento acaba, ele pode acabar porque os dois quiseram, mas pode acabar porque só um deles quis por fim. E o outro, muitas vezes, se crê no lugar de vítima, no sentido de que, eu fui traído, ou eu fui abandonado, ou eu fui. E essas coisas da perspectiva do espírito em evolução são verdade, muitas das vezes. Muitas das vezes aconteceu um episódio de traição, muitas das vezes aconteceu um episódio de abandono, muitas das vezes aconteceu uma agressão. Mas o real motivo do fim daquele relacionamento não está em mim ou no outro. O outro faz aquilo que ele pode dentro da capacidade evolutiva dele. Eu só me firo com esse comportamento do outro porque eu crio expectativas sobre o comportamento do outro, normalmente baseada no meu ou naquilo que eu tenho como ideal. Muitas vezes a gente cria a expectativa de que o outro se comporte de uma maneira que a gente nem mesmo se comporta. Mas a gente cria um modelo ideal e espera que o outro se comporte assim. E quando o outro não faz conforme o esperado, eu me ressinto, eu me magoo, eu me firo. Então, a gente vai perceber que essa experiência ruim, essa resposta ruim que a gente tem, é só uma interpretação errada que a gente faz das circunstâncias. Baseado em quê que essa interpretação errada ocorre? Baseada nas sombras que o meu ego não quer enxergar, que existem em mim. Baseadas no meu egoísmo, na minha vaidade. Então, quando eu imagino, né, que eu tenho um casamento perfeito, com um parceiro incrível, que as pessoas olham e falam, nossa, você tem muita sorte, nossa, ele tem muita sorte e tal. E de repente esse casamento acaba, a minha vaidade foi machucada. Que as pessoas, né? As pessoas tinham inveja, as pessoas falavam, as pessoas elogiavam, a gente era um modelo e de repente a gente não é mais, né? Então, por que eu me firo? Porque a minha vaidade foi ferida. É o egoísmo, eu não queria que ele me abandonasse, eu não queria que ele saísse de perto de mim, mas ele não estava feliz, mas não é assim que funciona, né? Então, a gente tem o egoísmo, a gente tem a possessividade, a gente tem várias sombras que o ego não quer ver, porque o ego acredita que ele é perfeito. Então, eu sou perfeição, né? Inclusive, até pouco tempo, né, as pessoas, quando eram perguntadas em entrevista de emprego, assim, fale uma qualidade ruim que você tem.
As pessoas usavam uma falsa modéstia e diziam, eu sou perfeccionista. Que era um jeito de dizer que eu adoro perfeição, mas que isso às vezes impacta no tempo de resposta, na qualidade do trabalho ou coisa parecida. Então, era uma falsa modéstia. Hoje em dia é considerado terrível você dizer numa entrevista que você é perfeccionista, né? Então, porque hoje em dia a gente já sabe, isso é falsa modéstia. Você está pegando uma característica que seria excelente, ter um empregado que é perfeito, que se preocupa com os detalhes e tudo, e fazendo isso parecer que é ruim, né? Então, só que o ego, ele é esse funcionário. O ego é esse ente que acredita que ele é perfeito. E se ele é perfeito, como assim o parceiro dele vai querer outra pessoa? Como assim o chefe na empresa vai achar que outra pessoa é mais capacitada para ocupar aquele lugar naquela promoção, né? Então, assim, como assim o meu filho não é o melhor aluno da sala? Às vezes chega ao ponto de o pai não resolver o problema com a criança e resolver com a escola ou com o professor. Como assim vocês não acham que meu filho é super inteligente? Ou se nega a enxergar uma situação, né? Tipo, como assim meu filho tem dificuldade? Então a gente precisa buscar entender, e foi essa a proposta da Joana quando ela fala no ressentimento. Ela fala para gente, ela propõe para gente visitar esses complexos, ou seja, essas experiências que nós tivemos, esse estímulo que nós recebemos, ao qual a gente respondeu, e isso gerou uma experiência ruim, que ficou gravada, que é um complexo. Ela então convida a gente a revisitar esses complexos e na linguagem dos psicólogos, né? E ressignificar essa situação. Então, é você analisar essa situação como um espectador, e aí você vai ver que essa interação não tem essa conotação negativa que você deu. A sua resposta ao estímulo foi uma resposta baseada em N outros fatores que te levaram a concluir a experiência de forma negativa. Então, ela fala para a gente, quando ela fala dos seus sentimentos, ela fala que alguns complexos a gente consegue revisitar de forma simples, através de contemplação, meditação, tirando um tempo para pensar, né? Por que eu me comporto dessa forma? Porque quando eu lembro de tal coisa, eu ainda sinto dor com essa lembrança, né? Então, ela propõe, mas ela diz que existem outras dores, outros complexos, que são muito profundos ou que têm, assim, um nível de gravidade maior, que só ajuda técnica mesmo para poder ajudar a gente a ressignificar esses complexos, né? Então, essa é a primeira passagem. Então, me proteger, eu, ego, me protejo através do ressentimento, porque eu ressentindo, eu me coloco no alto, porque eu sou muito importante, eu, ego, e ninguém deveria me tratar como eu fui tratada, e ninguém me devia dizer o que me disseram, e ninguém deveria fazer, e a sorte deveria estar sempre ao meu lado, e as coisas deveriam acontecer como eu planejo, porque senão eu me ressinto, eu fico magoada, eu fico triste, né? E ela segue adiante falando para a gente: olha, mas não é o único. Nós ainda temos os ciúmes e as invejas. Quando a gente fala do ressentimento, o nosso foco no ressentimento sou eu. Eu, ego, não aceito, não concordo com algo com esse estímulo que eu recebi. Então, eu, ego, entendo que o estímulo que eu, ego, recebi é injusto. Vocês vão reparar que quando a gente fala de ciúmes e de inveja, a gente está falando da relação do ego com o outro, tá? Diretamente.
Então, quando a gente fala do ciúme, e aqui eu botei essa foto, né, do ego jogando golfe com esses três grandes gigantes da alma, né? O ego utiliza esses gigantes para se proteger e para lhe dar conforto, ou seja, eu não mereço a minha situação. Mas vamos ver o que ela fala do ciúme. Ela fala que o ciúme é uma insegurança psicológica. Quando a gente fala em psicológico, algo psicológico é algo que está na nossa mente, que está no nosso centro cognitivo. Isso quer dizer a nossa fonte de percepção do mundo. O nosso psicológico é a nossa fonte de percepção do mundo. Tá? Então, a gente tem ali o nosso fisiológico, que é o nosso organismo e a forma como ele funciona, e a interação entre os órgãos e tudo. E a gente tem o psicológico, que vai tratar da interação do sujeito com o meio, tá? E aí, o que que surge? Surge uma insegurança, mas essa insegurança está onde? Essa insegurança, ela está no fato de eu achar que meu coração não está batendo direito, ou que o meu rim não está trabalhando adequadamente? Não. Essa insegurança, ela está na minha mente, na minha cognição, na forma como eu percebo o comportamento do outro. Ela parte de uma desconfiança sistemática. O que é uma desconfiança sistemática? Desconfiar a gente já sabe, que é não dar, né, não atribuir a confiança a uma determinada coisa ou pessoa. E aí, ela é sistemática por quê? Porque ela é simplesmente. Ela não tem um fundamento, ela não precisa de fundamento, ela não precisa de gatilhos, ela é e ela se mantém. Então, ela acontece de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Porque o ego sente a necessidade de dominar o outro. Ele asfixia quem ele estima, né? Quem ele ama. Ele quer dominar a conduta e o pensamento do outro. E com isso, ele causa em si um sofrimento masoquista, né? Que reflete o quê? A nossa imaturidade, a nossa preguiça mental, o nosso desejo de nos impormos ao outro. Então, o que ela está falando aqui para gente? A Joana está falando que sentir ciúme, que o ciúme, na realidade, ele surge de uma ideia na nossa mente de que determinada coisa é insegura. Insegura no sentido de que é instável, em que não dá para confiar, e isso nos deixa desconfortáveis. Gente, quando eu falo isso aqui, o que que vem na mente da gente? Vamos lembrar de uma palavra que a gente já trabalhou aqui outras vezes? Impermanência. O que que o ego está batendo de frente aqui quando ele quer ter domínio do outro? Ele quer ignorar a impermanência. Os seres, as relações, as situações, as circunstâncias, elas não são eternas. O espírito é eterno. A evolução, a progressão desse espírito é eterna. Mas a minha relação com um outro espírito, ela não é eterna. Ela não é permanente. Então, veja só, essa minha dificuldade de aceitar faz com que eu sinta um ciúme muito grande. Porque o outro pode sair da minha esfera de alcance. Ele pode deixar de ser algo para mim. E isso vai me causando um sofrimento. Por quê? Porque eu começo a criar situações na minha cabeça que não existem. Ali ela fala, ó, manifestações perturbadoras. Então eu fico ali com aquela coisa na minha cabeça e começo a imaginar cenas.
A gente vê muito isso, às vezes, em filme, a gente ouve falar e tal, de situações em que, às vezes, um casal se desentende e aquilo ali gera uma quebra de confiança entre eles, e aí, de repente, diante de qualquer situação diferente, a pessoa cria na mente dela essa, essa manifestação perturbadora. Ela começa a criar ali, olha, deu 5 horas, ainda não chegou em casa. Aposto que está fazendo tal coisa, e aposto que está fazendo aquilo, e aposto que. E aí começa a criar aquele monstro, ao invés de dar ouvidos à razão, à verdade, ouvidos ao que pode ser efetivamente o que está acontecendo. Gente, existem casos onde a pessoa elocubra, né? Ou seja, ela viaja numa história que ela cria na mente dela sobre o que aconteceu com o parceiro e muitas que ele ainda não chegou em casa e muitas vezes o parceiro sofreu um acidente. Olha que loucura! E olha o desgaste físico. E vamos pensar no ciúme como aquele veneno que eu tomo. E aqui não é o caso da raiva, né? Que a gente fala que a raiva é o veneno que eu tomo esperando que faça mal no outro. O ciúme não. O ciúme é um veneno que eu tomo que faz mal para mim, que eu estou me dando e faz mal para mim. E muitas vezes eu vou usar esse mesmo veneno para infernizar a vida de alguém. O ciúme, é que ela fala, ele machuca quem sente o ciúme e o alvo do ciúme. Porque quer queira, quer não, a gente vai ver que diferente da inveja, porque a inveja, ela é vibracional, o ciúme, ele tem uma reação exterior. Então, você pode ter uma atitude que vai colocar aquela pessoa numa situação embaraçosa, que vai colocar aquela pessoa, fazer com que aquela pessoa se sinta humilhada ou desvalorizada, né? E aqui, quando a gente fala de ciúme, pode ser ciúme de coisa, de pessoa, de situação, de posse, de valor, de título, né? Então, aquela pessoa que tem apego. O ciúme, ele está relacionado com apego. Então, eu não imagino, eu não admito, eu ego, não imagino, não admito que essa coisa, essa pessoa exista além de mim. Para que ela exista, ela tem que estar comigo, ela tem que ser comigo, ela tem que seguir aquilo que eu falo, tá? E aí a Joana fala, quando a pessoa sofre de ciúmes, ela sai agredindo todo mundo e tudo, porque ela vira um bicho, né, um animal que está protegendo o seu patrimônio, seja um patrimônio material, emocional, uma pessoa. Então, ela começa a ser uma pessoa extremamente agressiva. Só que a Joana fala pra gente, e aí, como que a gente vai cuidar dos ciúmes? Assim como lá no ressentimento ela fala pra gente, né, voltar lá nos complexos e fazer uma reelaboração deles, aqui no caso do ciúme, ela fala pra gente, vamos olhar para o self, o nosso Deus em nós, né? Vamos olhar para o self e vamos focar em valores expressivos. Vamos focar na possibilidade de ser feliz. Eu sempre digo que nós fomos criados para sermos felizes, tá? Isso é uma sentença, uma ordem, uma condenação que foi dada quando fomos criados. Você foi criado para ser feliz. Só que nós gastamos muito mais energia em contrariar essa lei do que em aceitá-la. Então, é muito mais difícil para a gente acreditar na possibilidade de ser feliz do que na facilidade de ser infeliz. E o pior, ou o melhor, é que a mudança desse sentimento, a mudança
dessa circunstância, é só uma questão de percepção. Vamos lembrar da história do copo meio cheio ou meio vazio. Então, eu acredito na grande facilidade que é ser infeliz e na dificuldade de ser feliz. Então, vamos modificar isso. E de que forma eu vou fazer isso? Com valores expressivos. O que seriam esses valores expressivos? São aqueles germens que foram plantados em nós, na nossa consciência, e que a gente tem que desenvolver. São as nossas virtudes. É a nossa capacidade de aceitar a impermanência, é a nossa capacidade de desapegar, é a nossa capacidade de amar de forma incondicional. Ah, mas eu não vou dar conta de fazer isso nessa encarnação. Eu também não. Mas a gente tem que começar em algum lugar, então vamos começar aqui. Então vamos tentar o máximo que a gente pode, a viver sem apego. Começa sem apego às coisas, né? Às vezes a gente tem muito apego. Vamos supor, né? Eu sou uma apaixonada com livros. Eu nunca tive apego aos livros, eu sempre li, passei para frente. Atualmente é que eu estou tentando fazer uma biblioteca para deixar para os meus filhos, mas enfim, vamos supor que eu tivesse apego aos livros. Então vamos começar, tá? Já que é difícil para você desapegar dos livros, vamos desapegar de outras coisas que são menos importantes para você. Roupas, sapatos, né? Títulos. A gente vai aumentando o nível de dificuldade. Então, hoje, para mim é muito difícil desapegar dos meus sapatos. Então, tá. Então, vamos começar a fazer uma listinha daquilo em que eu sou apegada. Eu sou apegada aos meus sapatos, eu sou apegada aos meus livros, eu sou apegada às minhas canetas, eu sou apegada aos meus filhos, eu sou apegada à minha carreira, eu sou apegada a um título, eu sou apegada a dinheiro, eu sou apegada à comida. Vamos fazer uma listinha dos nossos apegos e vamos começar o desapego de algum lugar. Comece o desapego daquilo que é mais fácil. Porque vou começar o desapego por essa coisa aqui que não transforme, não crie para si uma meta impossível que vai causar frustração. E como que eu trabalho o desapego? Tentando entender o porquê do apego. Então, existem pessoas que são apegadas a coisas materiais porque em algum momento da vida delas elas registraram um complexo porque sentiram falta. Então, eu posso ser apegada à comida, por exemplo, porque em algum momento da minha vida eu passei fome. Eu posso ser apegada aos meus pais, porque em algum momento da minha vida eu fui privada da presença deles. Gente, aqui eu não estou falando daquele apego no sentido de gostar, de querer estar junto, eu estou falando daquele apego que te limita, que te adoece, né? Que a gente sabe de casos de pessoas que não admitem a possibilidade de se afastar dos pais ou dos parentes, porque pode acontecer alguma coisa. Porque é como se, né, ela estando ali, as coisas não fossem acontecer. Mas, enfim, é desse tipo de apego que eu estou falando, apego ruim. Então, vamos começar trabalhando isso, porque se você entende o motivo do seu apego, você começa a desfazer esse novelo. Então, peraí, olha só, eu passei dificuldade na minha vida. Foi naquela época, hoje eu não tenho mais dificuldade. Esse comportamento já não se justifica mais. E aí eu preciso começar a trabalhar, a modificar esse comportamento. Tentar fazer esses processos, como é o caso aqui do desapego, sem passar pela etapa da compreensão, é possível, mas é extremamente precário no sentido de vulnerável, de frágil, porque você pode voltar a ser dominado por aquele apego. Por quê? Porque você não trabalhou
o motivo, você não trabalhou ele de forma racional. É o caso daquela pessoa que tem apego pelas roupas e tal, porque quando ela era pequena, a família não tinha condições, ela não tinha as coisas, então hoje ela é apegada a tudo aquilo ali. Aí ela vem aqui para a nossa reunião, a gente fala do desapego e tal, e aí ela fala assim: não, agora eu vou desapegar, vou dar uma boa esvaziada no guarda-roupa. Ela esvazia o guarda-roupa dela e durante algum tempo ela consegue ficar desapegada. Mas daqui a pouco ela vai voltar a se apegar, porque ela não parou para refletir por que, em primeiro lugar, ela tinha aquele comportamento. Porque ela precisa ressignificar aquela experiência ruim que ela teve. Então, vejam só, assim como o ressentimento, o ciúme também vai derivar de uma situação ruim. Por quê? Porque o ciúme está pautado pelo apego. Então, o ciúme, ele surge. Ah, não, mas fulana sempre foi ciumenta. Por que que ela sempre foi ciumenta? Por que a gente fala que sempre foi ciumenta? E aqui, às vezes, vai precisar, e a Joana defende muito a terapia transpessoal, porque existem memórias que vão estar ou lá no início dessa encarnação ou em encarnações passadas. Então, é aquela criança que é extremamente apegada com um dos pais e cresce e continua extremamente apegada e tem a sua vida limitada e limita a vida dos pais e sofre com ciúme e acaba, né, fazendo com que os pais sofram com ciúme dela. Então, isso aí só uma terapia de vida passada ou uma terapia transpessoal, como a Joana chama, é que pode ajudar a entender esse problema tão profundo. Mas, enfim. E aí a gente entende o porquê, trabalha esse porquê e desenvolve os valores, tá? Então, olha só, eu passei fome na minha infância e hoje eu sou muito apegada à comida. Então, eu tenho um estoque de comida absurdo na minha casa, eu faço a comida, tudo aquilo que não é consumido eu ponho no congelador, o meu congelador é absurdo, eu não consigo, quando a comida está azedando e tudo, eu fico desesperada, eu entro em nervos e tal. Ou então, eu não gosto de dividir a comida e tal. E existem vários comportamentos. E aí, vamos entender o comportamento. Ah, eu tenho esse comportamento porque eu passei falta. Tá, então vamos lá. Você passou falta naquela época, naquele período. Isso já não faz parte mais da sua realidade. Ah, mas um dia eu posso vir fazer. Pode, mas o agora não é essa a sua realidade. Então vamos viver de acordo com a sua realidade atual. Isso não quer dizer que você vai ser imprudente, isso só quer dizer que você vai ressignificar a experiência que você teve e vai desenvolver qual valor aqui. Olha que oportunidade, eu já falei. Você pede a Deus paciência, ele não vai te dar mais paciência, ele vai te dar a oportunidade de ser paciente. Então, quando eu falo, ah, mas e se amanhã eu continuo estocando comida, porque um dia eu posso vir a passar falta. Então, olha só, Deus está te dando a oportunidade de desenvolver a sua confiança nele, a fé no plano que ele tem para a sua vida. Ele falou lá, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma. Olha os lírios do campo, como são bem vestidos. Olha os pássaros, como não lhes falta comida. Então, vamos desenvolver essa questão. Ah, tá, mas Jesus falou isso tudo, mas eu passei falta, eu fiquei sem a comida, eu fiquei sem a roupa. Tá, mas e o resgate que você veio fazer? E a prova que você veio passar? Então, vamos aproveitar a oportunidade para desenvolver qual o valor da compreensão, do entendimento do objetivo da existência encarnatória, do plano encarnatório para a nossa vida, né? Então, gente, só para fechar o raciocínio sobre os ciúmes. Os ciúmes, ele está lastreado no sentimento de apego. E esse apego deriva também de um complexo.
Complexo esse que surgiu nessa existência ou em existências anteriores. Quanto mais antigo, quanto mais distante esse complexo, maior o nível de assistência que a gente precisa ter para poder ressignificá-lo. Mas existem outros que são pequenos. Então, eu sou super apegada ao meu parceiro atual porque eu fiquei viúva. Eu sou super apegada ao meu filho, porque o filho da minha vizinha abandonou ela e ela nunca mais viu o filho, porque fulano perdeu o filho. Não sei. Alguma coisa assim que você consegue identificar, que seja mais recente e que você consegue ressignificar sozinho. Então, aqueles complexos que você conseguir fazer ressignificação sozinho, vai trabalhando neles. Muita oração, meditação, contemplação e o refletir, né? E por fim, a Joana fala do terceiro gigante da alma, ou seja, aquele terceiro guarda-sol que protege o ego da realidade das sombras, que é a inveja. Então, veja só, no ressentimento e o ego, não acho que esteja correto a forma como as coisas aconteceram comigo. No ciúme, eu, ego, não acho correto que o outro, a outra coisa, que a vida siga seu curso sem que eu seja o seu centro. E na inveja, ela é um pouco pior, eu diria, do que os outros, porque na inveja não é que eu não aceito aquilo que me aconteceu, é que eu não aceito que algo melhor tenha acontecido para o outro. Esse é o pior aspecto da inveja. A inveja não é querer que acontecesse com você também. A inveja é querer que não tivesse acontecido com o outro. É fazer um juízo daquilo que aconteceu com o outro. É quando a gente pensa, por exemplo, mas ela tem um marido que trata ela tão bem, que faz todas as vontades dela, ela não merece isso. Às vezes a pessoa não para nem para pensar se ela mesma mereceria, mas ela já tem certeza que a outra pessoa não merece. Então, essa conquista do outro, a felicidade do outro, é o motivo da minha tristeza. Então, veja só, na inveja, a fraqueza moral da pessoa impede que ela lute. Então, eu olho, por exemplo, vou dar um exemplo que é muito comum, porque vocês sabem que eu já caminhei aí bastante tempo na esfera dos concursos, né? E e é muito comum as pessoas olharem para aqueles que são aprovados em concursos e falar assim: nossa, como essa pessoa tem sorte. Eu tive um professor no cursinho que dizia assim: eu percebo que quanto mais estudo, mais sorte eu tenho. Então, assim, essa pessoa fez os sacrifícios dela. Essa pessoa, o que acontece com ela entre quatro paredes, as trocas que ela teve que fazer, que às vezes para a gente parece muito simples. Então, por exemplo, virar para mim e falar assim: Karina, se você quiser passar no concurso, você vai ter que deixar de pular o carnaval, ir para festinhas e tal. Eu não ligo para carnaval, não ligo para festa, então isso para mim não seria um sacrifício. Então, quando alguém me diz: fulano deixou de ir para o carnaval e passou no concurso, eu não vejo, que coisa. Eu não consigo enxergar dessa forma. Lógico, gente, graças a Deus, eu consigo enxergar que para aquela pessoa aquilo era um sacrifício. Mas e para mim, como seria alguém virar para mim e falar assim: olha, Karine, você vai estar estudando para concurso, então, olha só, você vai ter que parar de ler esses livros de romance que você adora. Vai ter que parar de assistir seus filmes, vai ter que trocar esse tempo que você está fazendo isso por tempo ou para você estar estudando efetivamente ou para você estar descansando os olhos, a mente, para poder estudar ainda mais.
Aí nós estamos falando de sacrifício. E isso é sacrifício para mim. Para outras pessoas, se você falar, você não pode ler um livro durante. Para essa pessoa vai ser uma maravilha. Então, as nossas medidas, elas refletem o nosso nível evolutivo, intelectual, moral, instintivo. E a gente não pode, a partir do nosso nível, julgar o que ocorre no outro, na esfera do outro. Só que na inveja eu faço isso. Então eu digo assim: eu não tenho tanta sorte, então não adianta eu estudar, porque fulano passou porque fulano tem muita sorte. Não, fulano passou porque fulano estudou muito. Ah, Beltrano tem muita grana, ele tem muita grana porque ele tem sorte, ou porque ele é favorito de Deus, nasceu em berço de ouro. Não adianta eu trabalhar porque eu nunca vou chegar a esse nível. Então eu encontro aí, nessa minha fraqueza moral, nessa comparação que eu faço, a desculpa para eu não batalhar por aquilo. Então eu me sento aqui e fico julgando o valor do outro. Esse merece, esse não merece. Ah, quem tinha que ter ganhado aquele prêmio tinha que ter sido eu. Quem tinha que ter recebido aquele bônus tinha que ter sido eu. Fulano tinha que ser meu marido. Eu é que sou a esposa ideal para fulano. Ah, eu devia ter nascido numa família igual a dele, né? Então, assim, e como eu disse, o principal aspecto da inveja, inclusive, às vezes a gente fala isso de forma errada. Quando você vê alguém assim, com um carro novo, você fala assim: ah, eu quero um desse também. Isso, na realidade, dito com um coração limpo, isso é até um elogio. Se eu for traduzir em miúdo, isso quer dizer: nossa, achei seu carro tão bacana que eu quero ter um. Eu gostaria de ter um algum dia. Agora, a inveja ela não merecia ter esse carro. Ela não merecia. Uh-uh. Quem merece ter um carro desse sou eu. Eu que sou uma pessoa incrível e tal, ela não merecia. Então, vejam só, a minha perturbação vem do outro, vem daquilo que o outro tem. Isso por quê? Porque eu não sou o centro desse universo. Porque todas as coisas boas que acontecem, boas ao meu olhar, não estão acontecendo comigo, ou só para mim, né? Gente, a estrutura, a nossa estrutura espiritual é tão subdesenvolvida que nós temos vários experimentos, e aí quem quiser pode procurar na internet, experimentos científicos registrados, feitos em grandes laboratórios e universidades, em que é dado às pessoas a escolha. Você quer ganhar, como que é? Você quer ganhar R$ 10 e todo mundo ganha R$ 10, ou você quer ganhar R$ 20 e ninguém ganha nenhum real? Existem muitas pessoas que escolhem, não, eu quero ganhar R$ 20 e os outros não ganham nada. Olha, mas não é ruim você ganhar R$ 10. E você vai ganhar R$ 10 e todo mundo vai ganhar R$ 10. Tem até um vídeo rolando na internet que eu achei super interessante, de um professor que eu não lembro quanto que era, eu acho que era R$ 1.000, que ele bota assim R$ 1.000 na mesa e, e todos os alunos estão com um balão. A figura é essa do balão mesmo. Todos os alunos dele estão com um balão. E aí ele fala alguma coisa tipo: quem chegar até o final da aula com o balão intacto ganha os R$ 100. Gente, as pessoas saem furando os balões umas das outras. E aí tem um vitorioso e tal. E aí ele chama atenção para isso. Eu não disse que só uma pessoa ganharia e nem disse que as outras precisavam ter perdido. Eu só disse que se chegasse até o final da aula com o balão intacto, ganharia o prêmio. As pessoas, ao invés de se preocuparem com o próprio balão, saíram furando o balão dos outros. É exatamente essa a figura da inveja. Só um pode ter.
Só existe um vitorioso. Então, ao invés da gente compartilhar a vitória entre todos, a gente derruba os outros e a vitória é minha. E se a gente pensar realmente, é muito mais fácil ser bonito quando todo mundo do meu lado é feio. Então, eu saio fazendo todo mundo feio no desenho e boto só eu bonita lá no meio. Fica fácil, né? É muito fácil ser o melhor de vida quando eu ponho todo mundo, né? Eu arruíno financeiramente todo mundo ao meu redor. Então vai ser excelente, vai ser muito fácil. Só que esse não é o objetivo, não é o nosso propósito. Essa pessoa, ela não tem o ideal. O ideal é aquele norte que a gente põe na nossa vida. Eu quero ser isso, eu quero fazer aquilo, eu quero. Eu tinha um ideal muito claro na minha vida. Eu quero ser mãe. Eu não sabia quando, como, onde. O meu ideal não incluía, eu quero casar e ter filhos, eu quero casar, comprar uma casa e ter filhos, eu quero me formar, casar e ter filhos. Eu só tinha um ideal certo, uma coisa que eu tinha certeza que eu queria na minha vida. Um dia eu quero ser mãe. Então, esse era um ideal que eu tinha. Vamos supor que esse meu ideal não tivesse acontecido. Eu ia começar a fazer o quê? Olhar para quem era mãe e dizer: essa pessoa não devia ser mãe. Quem tinha que ser mãe era eu que tinha esse ideal. Não. A partir do momento que eu tenho um ideal, eu tenho respeito pelo outro que alcança o ideal dele. Eu tenho respeito pelas, pelas consequências, pela cadeia de eventos que acontece na minha vida. Agora vejam só, o que eu chamo atenção aqui na questão da inveja? Eu estou falando a gente, né? Eu coloquei a gente na posição do invejoso. Agora eu gostaria que a gente se analisasse na posição do invejado. Aqui a gente tem um problema muito forte, que é o problema da sintonia. Lá no ciúmes, a coisa é muito ostensiva, ou seja, é muito na cara. A pessoa que tem ciúme, ela se desestrutura, ela dá chilique, ela grita, ela fica nervosa. Não tem como você enxergar, você ignorar os ciúmes dela. Então, ela te afeta quando você é o objeto do ciúme. Agora, na inveja, você só é afetado se você estiver vibrando numa sintonia, vibrando uma energia capaz de sintonizar com a energia negativa dele. Então, as pessoas podem morrer de inveja de mim. Se eu não estiver com essa sintonia com elas, esse sentimento delas não vai chegar em mim. São correntes mentais negativas, extremamente negativas, que elas emitem quando elas pensam que eu não merecia, que eu não devia, que quando elas julgam o meu merecimento ou não. Só que eu tenho que vigiar, eu tenho que orar para manter o quê? A minha sintonia num patamar tal que essas correntes não me atinjam, né? Então aqui vamos sempre analisar qual é a nossa postura. Se eu sou o ciumento ou se eu sou o objeto do ciúme. Se eu sou o objeto do ciúme, eu tenho que reconhecer que eu estou num relacionamento tóxico. Pode ser relacionamento amoroso, pode ser relacionamento familiar, pode ser relacionamento profissional. Se eu sou o objeto de ciúme e me mantenho ali, eu estou num relacionamento tóxico. Então, eu preciso analisar essa estrutura. Agora, numa situação de inveja, eu tenho que me blindar, porque a inveja raramente ela se faz ver de forma ostensiva. Tem gente que não consegue esconder, né? Tem gente que você olha na cara da pessoa ou no comentário sarcástico, de alguma forma você identifica o sentimento de inveja. Às vezes até você sente que, né, você às vezes tem aquele insight assim, nossa, tem hora que parece que a pessoa está sentindo assim, você não pode entregar essa sintonia para ela, porque senão essa corrente negativa chega até você. Então, a gente tem que pensar,
que, por pior que seja a nossa vida, por mais problemas que a gente tenha, por mais contas para pagar que a gente tenha, mais dívidas, por mais noites mal dormidas, por mais quilos extra na balança e tal, sempre vai ter alguém que vai olhar para o que você tem e vai achar que você tem algo muito bom que você não merece. Se você é uma pessoa extremamente grata, você vai achar que tudo aquilo que você tem é maravilhoso, é o melhor do mundo. Eu acho não, eu tenho certeza que eu tenho os melhores pais do mundo, eu tenho os melhores filhos do mundo, eu tenho os melhores amigos do mundo, eu frequento a melhor casa espírita do mundo, eu acho isso tudo. Eu respeito quem acha que tem, eu acho até ótimo, né, que os meus filhos achem que eles é que têm a melhor mãe do mundo, porque eu acho que eu tenho a melhor mãe do mundo. Então, assim, isso é ótimo, mas isso faz com que eu consiga enxergar que alguém pode olhar e falar: ela não merece a mãe que ela tem. Ela não merece. Quem tinha que ter a mãe assim era eu. Então, eu preciso ter aquele sentimento de gratidão. A melhor forma da gente se blindar contra as correntes mentais negativas da inveja é o sentimento de gratidão. É identificar que você tem algo não porque você merece, você tem algo pela graça de Deus. É daí que vem a palavra gratidão, porque te foi dado por graça. Você se achou em graça diante de Deus, ou seja, ele olhou para você e foi com a tua cara. Isso é se encontrar em graça. Então, Deus olhou para mim e falou assim: cara, eu gosto de você, né? Então, quando eu nasci, ele olhou para mim e falou assim: Karina, quando eu nasci, não, né? Quando eu estava fazendo meu plano encarnatório, ele falou assim: Karina, eu gosto de você. Vou te dar os melhores pais do mundo, os melhores filhos do mundo, os melhores cachorros do mundo. Minha cachorrinha está aqui do lado, dormindo. Os melhores colegas de casa espírita do mundo. E eu sou grata, tá? Então, a gratidão é o melhor sentimento para a gente se blindar dessas correntes negativas que vêm da inveja, porque a gente não sabe de onde elas vêm. E se eu observo que eu estou sentindo inveja? Porque isso pode acontecer. Acontece comigo, pode acontecer com qualquer um de vocês. De às vezes eu olhar assim uma situação e falar assim: mas essa pessoa não merece isso. Eu não tenho, eu não tenho condições de fazer esse juízo. Eu não sei nada, nada, ainda que eu conheça essa pessoa por toda a minha vida, por toda essa encarnação, eu não sei nada a respeito daquele espírito para poder dizer que ele merece ou não aquilo que ele tem. Mas ainda assim eu olho e digo: ah, essa pessoa não merecia. Não está certo isso. Quem tinha que ter isso era ele. Então, na hora que vem esse pensamento, como que eu faço? Como que eu trabalho esse sentimento de inveja? Refletindo o eu profundo. Quem é o eu profundo? É Deus dentro de mim. É esse sentimento de compreensão, de que cada um recebe conforme o seu estado evolutivo. De que aquilo que às vezes parece muito bom, e a gente fala muito isso aqui nesse meio espírita nosso, que às vezes aquilo que nos parece uma grande bênção, que é aquela pessoa assim que tem um cartão sem limites, uma conta que não tem fim no banco, créditos e dinheiros, investimentos e tal, e às vezes a gente olha aquilo ali e acha, nossa, que vida, que sonho, que maravilha, e a gente aqui contando centavos para pagar os boletos, acha que essa vida é maravilhosa. Na esfera espírita, a gente estuda o tempo todo que aquilo ali pode ser, sim, uma bênção que ela está recebendo nessa vida, pelo que ela já passou em outras vidas até, mas aquilo ali também pode ser uma grande prova. Então, a gente tem que lembrar, né? A quem muito é dado, muito será cobrado.
Então fica aqui, ó, reflexão do eu profundo, que é esse eu que compreende, que não se preocupa com o outro. É aquele eu que pensa no que o Deus que existe em mim, no que ele necessita. E o que ele necessita não tem nada a ver com o outro, com o que o outro possui, pelo menos. E cultivar a alegria. Eu confesso a vocês que essa parte do cultivo alegria, quando eu vi isso no texto de Joana, eu me surpreendi. Por que cultivo da alegria? Porque justamente quando a gente fala de inveja, né? Eu pensei assim, poxa, cultivar alegria é algo que faria tão mais sentido falar em cultivar alegria se eu estivesse falando de ressentimento do que inveja. Mas o que que é a alegria, né? E aí a gente lembra aqui que o meu compromisso é com a alegria, né? Que é o lema do filho da Dona Ló, do Edgar, para essa casa. O nosso compromisso aqui é um compromisso com a alegria. O que é um coração alegre? É um coração grato, é um coração que se propõe a viver cada dia em gratidão. E mais uma vez, o que é gratidão? É aquilo que a gente recebe por graça divina. Então, é aquele que acorda, cultivar a alegria, cultivar o hábito de acordar e agradecer por mais um dia. É o hábito de agradecer o alimento. Gente, eu confesso, eu não tenho o hábito de fazer um agradecimento para cada refeição que eu faço. Eu não fui criada dessa forma, eu não tenho esse hábito. Mas sempre que eu me lembro, eu faço um agradecimento a todo o alimento que eu recebo. Então, parou, recebeu, agradece. Agradeço pela água, agradeço pelo banho com água quente, agradeço pela roupa. Eu sou grata por tudo isso. Eu sou grata por chegar no fim do dia cansado, porque trabalhei o dia todo, porque pude ajudar alguém, porque fiz alguma coisa de útil, porque li um livro. Quantas, quantas graças eu preciso ter recebido na vida para poder ser capaz de chegar ao fim de uma segunda-feira em 2023, em maio de 2023, e agradecer a Deus por ter terminado de ler mais um livro. Parece uma coisa tão boba, mas pensem quantas coisas aconteceram na minha vida pelas quais eu devo ser grata por poder chegar nesse momento. Se a gente vai voltando um pouquinho o tempo, agradecer, sair ilesa da pandemia, agradecer ter condições de adquirir o livro, agradecer ter sido um dia alfabetizado num país onde o analfabetismo ainda é muito alto, agradecer que eu sinto prazer em ler, que eu leio por prazer, muito mais que por necessidade. E aí vem agradecer que eu tive um pai que me ensinou esse amor pela literatura, uma mãe que, apesar de semi-analfabeta, sempre incentivou que eu lesse. Então, olhem quantas coisas nesse caminho todo que eu percorri para ler hoje, para hoje, a hora que eu for dormir, agradecer. Nossa, eu li mais um livro. Que maravilha! Então, é esse o cultivo da alegria. Olha só, a palavra aqui é cultivar. Então, não é eu chegar hoje à noite e resolver agradecer por tudo e ficar rindo. Não, é o cultivo. É toda hora que eu lembrar, eu me sentir alegre, porque eu sou grata. Eu me sinto alegre porque eu sou grata. Eu me sinto alegre porque eu sou grata. Paguei a conta? Graças a Deus eu paguei a conta. Estou tão feliz que eu paguei a conta. Trabalhei mais um dia? Graças a Deus eu trabalhei mais um dia. Eu estou tão feliz porque eu trabalhei mais um dia. Isso é cultivar a alegria. E esse é o antídoto que Joana sugere para o tratamento da inveja. Então, gente, com isso, a gente fecha esse parte do livro que falou desses três grandes gigantes, né? Esses três gigantes da alma. Vamos pensar nesses gigantes como
soldados que o ego contrata para se proteger daquele lado dele que ele não quer ver. Então, quando o ego chama a inveja, ele está chamando a inveja porque ele prefere usar o sentimento de o outro não merece o que tem, do que reconhecer eu não estou lutando o que eu deveria lutar. Eu não estou correndo atrás daquilo que eu gostaria de ter. Quando o ego chama o gigante do ciúme, o que ele está dizendo? Eu não admito que essa coisa ou essa pessoa exista sem mim. E por fim, quando ele chama o gigante do ressentimento, ele está dizendo o quê? Eu não acredito que eu não sou o centro do mundo e que as pessoas ainda conseguem fazer coisas que me desagradam. Então, tudo isso aqui porque o cérebro, o ego, essa criança mimada, quer se manter cego às sombras que a gente possui. Vou até fechar meu microfone agora, encerrei a explicação. Vou fechar meu microfone para os cachorros estão em alvoroço aqui e vou abrir a palavra para vocês. Deixa eu parar a gravação.